O senhor é candidato a governador lá no Espírito Santo em 2022? E o senhor pode ir para o PT? Circulou essa informação de que o senhor poderia ir para o Partido dos Trabalhadores e teria uma chapa junto com o Lula, né? O Lula presidente, talvez, o senhor é governador. Então, a pergunta, o senhor é candidato? E dois, o senhor vai para o PT ou vai para um outro partido? Vai ficar na rede? Como é que é o seu projeto 2022? Olha, Rodrigo, na verdade, eu tenho muito orgulho da Rede Sustentabilidade. É um partido que tem um olhar extremamente humanizador, tem empatia com as causas sociais. Eu fico triste porque as pessoas, às vezes, por me ver como delegado, normalmente, e garanto que isso pode ter acontecido com vocês que estão me entrevistando, falam assim, nossa, mas um delegado, porque normalmente o delegado é visto como violador de direitos, né? Infelizmente. Eu fico feliz quando a Daiane fala assim, poxa, eu fiz meu curso de direitos, professores, e ela tá coberta de razão, porque, infelizmente, no direito impera um positivismo napoleônico convicto. O aluno coloca um livro de teoria pura de Hans Kelsen embaixo do braço e acha que aquilo vai entrar por osmose, e ele vai saber, e é muita vaidade, é títulos, excelência, eu quero ser desembargador, procurador, juiz. Não, eu quero ser um bom cidadão. Porque ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas é transformar essa sociedade. Eu, dia 20 de junho, se Deus quiser, eu vou fazer 55 anos. Eu tenho 2 filhos. Eu sempre me pergunto, porque existem violências reais, mas existe uma violência simbólica que dói tanto quanto ou mais do que a violência real. E eu sempre me pergunto, qual é a digital que eu vou deixar para esse mundo? O que eu pude fazer para diminuir o abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos? Não basta você falar, você tem que agir. Por isso que eu faço essa convocação. E para responder a sua pergunta, eu realmente estou avaliando, eu vou sair da Rede Sustentabilidade, isso é público e notório, e eu estou avaliando o partido que vou. Mas é óbvio que eu não vou me violentar para ir num partido que não tem identidade com aquilo que eu sempre almejei. Eu tenho muito orgulho de falar, não por vitimismo, que eu venho de uma família muito pobre. Meu pai era motorista de ônibus, minha mãe semi-analfabeta. 6 filhos, eu sou o mais novo. No meu estado do Espírito Santo, meu querido estado do Espírito Santo, só tinha uma escola técnica, que hoje é Instituto Federal. E eu lembro que quando eu passei na escola técnica, não tinha dinheiro para pegar o ônibus. E eu falava, eu sou filho do motorista Alvino. Então, por que eu estou falando isso? Quando você vem... Não tem nenhum ordenamento jurídico, na minha humilde opinião, que se sedimente se não for em cima de um comportamento ético e moral. E graças às leituras que eu fiz em Locke, Rousseau, Maquiavel, Thomas Hobbes, Michel Foucault, é que a gente passa a entender o direito como um instrumento, como um ramo de transformação e de efetivação dos direitos. Eu quero muito olhar para os meus alunos e continuar vendo o brilho nos olhos deles, em que eles têm orgulho de ser quem eles quiserem ser. E que nós temos respeito pelas pessoas como elas são. Eu jamais quero ser julgado. Outro dia eu falei aqui no Senado, mais uma vez estamos nós, homens, brancos, ricos, engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres. Porque eu tive numa Assembleia Legislativa em Mato Grosso do Sul, dos 24 deputados, nenhuma mulher. Dos 3 poderes, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi o Legislativo. Eu estive em Salvador e mais de 83% da população é de pretos e pardos. Nunca elegeu um negro. O Brasil é um país sexista, homofóbico, racista, misógino, preconceituoso. E isso nós temos que mudar. E isso independe da sigla partidária. Tudo isso para te responder que eu efetivamente busco uma sigla em que abrace esses princípios que eu quero carregar para o resto da minha vida. Mas pode ser o PT, senador? Pode ser o PT? Claro. Só não reconhece os valores que o PT tem quem é ingrato. Foi só com o PT que no meu estado passou de uma escola técnica para 22. Os programas sociais, a redução da pobreza. Eu não seria medíocre de não reconhecer isso.
Então, é óbvio que eu estou conversando e me relaciono extremamente bem, e aqui eu quero parabenizar a atuação de todos os senadores do Partido dos Trabalhadores. Só que eu acho que esses partidos progressistas, o que falta, Rodrigo, na minha modesta opinião, eu acho, esses dias eu falei, até no tom de desabafo, eu falei para eles assim, olha, eu tô literalmente só, me ajuda, porque eu acho que esses desembargadores faltam mais, desculpa, esses políticos progressistas faltam mais ser mais proativo. É aquilo que eu falei, nós, diante de um governo que nós infelizmente estamos tendo, não basta você ser reativo. Além de reagir, você tem que ter um comportamento de ação para manutenção dos direitos. Eu costumo dizer que conseguir direitos é muito difícil, mas perder é fácil quando você está com um governo ditatorial. Então, é óbvio que eu tenho conversado com o PDT, o PT e o PSB, o próprio PCdoB também, já tive conversa muito boa com eles, e eu estou avaliando o melhor caminho, a melhor sigla para eu aderir. E claro que essa coisa de concorrer ao governo do Estado, eu fui eleito senador por um mandato de 8 anos. Eu quero fazer um bom mandato. Agora, é óbvio que se na sigla partidária que eu aderir, estiver que escolher, e se o partido, eu respeito muito como um bom soldado, se o partido entender que tem que lançar um candidato ao governo do Estado do Espírito Santo, e se esse nome for pelo partido escolhido, o meu, assim como o presidente gosta de citar o hino, eu também vou citar. Verás que o filho teu não foge à luta. Eu acho que nós precisamos, sim, de ter um comportamento muito mais proativo na luta e efetivação desses direitos que já estão estabelecidos na Constituição Federal desde 5 de outubro de 88, que continua, infelizmente, deitado eternamente em berço esplêndido. Eu não tenho dúvida que o presidente Lula tem toda uma história, tem toda uma trajetória, ele tem o seu valor, e graças a Deus o STF recompôs, colocou nos trilhos o Poder Judiciário. Eu quero deixar claro que em 27 anos como delegado, eu nunca fui ameaçado de morte. Em 4 meses como senador, eu fui, depois de uma fala que eu fiz com o ex-ministro da Justiça, na Comissão de Constituição e Justiça, quando justamente eu questionei os direitos e garantias, a Declaração Universal de Direitos Humanos, que no artigo 8º estabelece que todo ser humano tem que ser julgado por um tribunal independente e imparcial.